E o que você precisa fazer para a costura do teu decote ficar perfeito. Lembrando que nessa parte aqui eu também coloquei entretela, tá? Entretela de malha. E o que isso tem a ver com o nosso decote? Tem. Quando a gente vai costurar um tecido, que ele é muito mole, isso influencia também para que o decote fique bem arrumado. Por isso é que eu sempre coloco essa entretela, tá? Às vezes, em alguns casos, eu coloco uma entretela mais encorpada, digamos, a gramatura 80. Mas nesse caso, como o tecido é mole, o tecido é mais leve, eu coloquei uma só para ajudar a encorpar, tá? Então, vamos lá. Costurou o centro-frente do forro e o centro-frente do tecido principal, né? Onde tem a entretela. Você vai colocar a parte que tem a entretela em cima do forro. Eu sempre costuro essa parte uma em cima da outra dessa forma. Por quê? Esse tecido, principalmente esse tecido aqui, ele é molezinho. O tecido do decote é cortado no sentido meio viés. Então, o que acontece? O tecido ele vai cedendo quando a gente vai costurando. O pé da máquina ele vai empurrando um pouquinho e vai dando aquela folga no tecido. Se você costurar do lado onde tem a entretela, ela vai te ajudar a dar essa segurança para o tecido não ceder. Aí você vai arrumando, vai alinhando. Aí na frente é importante alinhar costura com costura, tá? E você segue costurando e arrumando a costura sempre. E a entretela ela não vai permitir que fique folgado o tecido, que ele vá cedendo muito, que ele acabe ficando maior que a parte do forro. Tá vendo? Tá dando bem certinho. E isso facilita muito na hora que você faz essa costura. Outra coisa muito importante, um detalhe que faz toda a diferença no teu decote, são os piques. Toda costura que ela tem curvas, ela precisa ter os piques para poder o tecido virar e se alinhar, se acomodar quando a gente virar para o lado direito. O tecido ele precisa dessa folga que os piques deixam na roupa, tá? Então, desses piques todos bem certinho, com muito cuidado na frente. Tem que ser feito um bem na frente para que fique bem V, tá? Você pode usar um cortador, porque eu sou acostumada a usar a ponta da tesoura, eu gosto. Mas tem um cortador também próprio para isso, né? Pode fazer com cortador, pode fazer da forma que você se sentir mais seguro. Mas tem que fazer esse pique da frente com muito cuidado, mas ele precisa ser feito, tá? Justamente para quando virar, fazer essa diferença no teu decote ver bem feitinho, bem certinho, tá? Então, é esse pique aí que vai fazer essa folga quando virar. Agora, vamos para o terceiro ponto importante num bom decote. Bater a costura para o lado de dentro. Tem que bater essa costura no lado do forro. Passa essa costurinha batida bem rente mesmo, tá? Bem fininha. Essa costura ela vai fazer toda a diferença na hora que a pessoa estiver vestida na roupa. Ela não vai permitir que o forro volte e apareça no decote. Não tem às vezes que aparece? Então, é porque não tem essa costura batida. Tá vendo? Então, bateu a costura, passou a ferro, que é outro ponto importante, tá? Para um bom decote. Passar as costuras. Passou a ferro, tá vendo a diferença como fica? Lado direito, bem arrumado. Lado avesso, a costura batida. E o teu decote está pronto.